tudo. Então vamos para a palavra de Deus, mesmo sentado, mas com reverência. Quero que você abra a sua Bíblia. A gente está pregando, desde hoje pela manhã eu comecei, e agora à noite vou continuar, falando sobre os dons espirituais. Abra a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Quem já achou, diga amém. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Glória a Deus. Só até aí. Bem, eu falava hoje pela manhã que o dom espiritual, sobretudo, é um presente de Deus para o homem. O dom espiritual é fruto da graça de Deus. O dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo, nos capacitando para um determinado serviço. Precisamos entender que Deus, Ele não quer nos capacitar simplesmente para sermos cheios. Ele quer nos capacitar para que possamos transbordar a sua capacitação, abençoando pessoas à nossa volta. Falava hoje pela manhã que mais importante do que saber o dom que Deus tem para nós é sabermos aonde devemos exercer esse dom. Você entende um lugar, você entende um serviço e a partir disso você se coloca à disposição. Nessa hora vem a capacitação de Deus. Hoje pela manhã eu estava falando sobre algumas listas de dons espirituais apresentados na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele lista aqui no capítulo 12 duas relações, ele apresenta duas listas de dons espirituais aqui no capítulo 12. Efésios, ele já nos apresenta outra lista. Romanos, ele apresenta outra lista. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, apresenta uma quinta lista. E aí você vai ver que há repetições de dons nas listas, mas também há falta de determinados dons nas listas e há acréscimo de outros dons nas listas, dando para nós o entendimento de que a lista dos dons espirituais não é uma lista fechada. Pastor, mas eu estudei teologia e estudando teologia eu aprendi que são 9 dons espirituais e que é uma lista fechada. Pastor, eu sou de uma igreja ou eu fiz parte de um ministério onde eu aprendi que a lista dos dons espirituais é uma lista fechada. Eu não quero discutir doutrina, nem quero discutir teologia. Eu só quero compartilhar aquilo que eu leio na palavra do Senhor. E lendo, como eu disse, Coríntios, Romanos, Efésios, primeira carta do apóstolo Pedro, eu vejo uma diversidade enorme de ministérios, de dons. Tem o dom da profecia, tem o dom de línguas, né, que são aqueles mais espirituais, mas tem também o dom da administração, tem o dom da misericórdia, do socorro, tem o dom do ensino. Hoje pela manhã, eu estava compartilhando com a igreja, porque Paulo diz, aquele que fala, fale com a ajuda do Espírito Santo. Pessoas que são muito falantes, pessoas que são muito eloquentes, pessoas que são boas de papo, boas de conversa, elas podem buscar em Deus essa capacitação para fazer uso dessa característica em prol do crescimento do reino. Ao invés de você entregar a tua eloquência
numa chatice, numa vã repetição, ou numa fofoca. Você acaba entregando, colocando à disposição de Deus essa tua eloquência para a propagação da palavra. O texto diz, se é para falar, que você fale muito da palavra. É um dom. Então, pela manhã, eu estava compartilhando com a igreja que os dons espirituais não necessariamente têm início no sobrenatural. Em alguns momentos, os dons espirituais têm início, se manifestam no natural, a partir de um talento natural, a partir de uma expertise, a partir de algo que Deus já plantou no nosso coração. Na administração, você administra bem, mas com o Espírito Santo você administra muito melhor. Você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa que ama ajudar as pessoas. Isso é uma bênção, mas com a manifestação do Espírito Santo se torna muito melhor. Hoje pela manhã um irmão bateu no meu gabinete me pedindo oração, e ele falou, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou meio chateado, pastor, porque eu comecei a ter vontade de ajudar pessoas, e de um tempo para cá eu tenho feito isso, e a minha esposa começou a dizer para mim, olha, toma cuidado, você está ajudando demais. E eu disse para ela, não, mas eu estou sentindo no coração de fazer isso. E ela disse, você está sentindo demais. Resumo da ópera, pastor. Eu acabei me aborrecendo porque eu emprestei um dinheiro, a pessoa não me pagou e eu tive que arcar agora com a despesa. A pessoa está triste porque não pode me pagar, mas ao mesmo tempo eu estou chateado porque a minha esposa me avisou. Aí eu falei para ele, eu disse, talvez o erro nem tenha sido ajudar, talvez o erro tenha sido emprestar. Talvez o ideal seria você dar. Aí ele falou, mas eu não sei se daria para eu dar. Então, não fazia nada. É a falta do discernimento, que nada mais é do que a atuação do Espírito Santo. É Ele que dá para a gente o limite. É Ele que diz, olha, ok, você tem essa aptidão, você tem essa inclinação, você é uma pessoa misericordiosa, você é uma pessoa bondosa, você é generoso, mas toma cuidado, porque pode ser que algo que é movido por uma boa intenção se transforme num problema. Eu já falei sobre isso aqui, quando eu era pequeno, e muitos amigos meus dormiam na minha casa, eu dormia na casa dos meus amigos, era uma outra fase, né? Era normal, sabe, queridos, no sábado, na sexta-feira, a gente já se movimentar para ir um para a casa do outro. A gente ficava de sexta para sábado, de sábado para domingo, almoçava na casa, só ia embora para casa domingo à noite, depois do culto. E muitas vezes eu ia com mala, mas muitas vezes eu ia sem mala. E aí eu tinha que usar a roupa do amigo. E da mesma maneira que acontecia lá, acontecia cá. E minha mãe, meu pai, eles sempre me instruíram e disseram assim, olha só, se é para emprestar, empresta uma que você não tem apego, porque ela pode não voltar, ou ela pode voltar de um jeito diferente. Agora, se é para emprestar uma que você tem apego, não empresta, dá, porque senão você perde o amigo. Você empresta, você debruça o teu coração e a tua expectativa na volta daquela peça do jeito que você emprestou. Mas aí ela volta rasgada, ela volta manchada, ou ela nem volta. Aí você fica com raiva do amigo. Era melhor não ter emprestado. Então até a generosidade precisa ser controlada pela atuação do Espírito Santo. Quem está entendendo? Diga amém. Então hoje pela manhã a gente debruçou um pouquinho nesse tema. Depois você pode procurar a ministração da manhã, se você não veio, para que você tenha acesso e para que Deus fale ao teu espírito. Mas eu anotei uma frase que na verdade foi uma junção de referências. Eu falava pela manhã que eu não consigo dar crédito para essa palavra, eu não consigo dizer que ela é de fulano ou ela é de ciclano, porque como eu disse, é uma junção de coisas que eu ouvi. Uma definição boa para mim sobre o dom espiritual é que é a capacidade divina que nos leva a exceder a nossa capacidade humana para um determinado fim. Lemuel toca guitarra, até que Deus libere sobre a sua vida uma unção. E aí essa unção é a capacidade que faz você exceder a tua capacidade humana.
E aí você consegue atingir o coração das pessoas além da música, além do solo, além da qualidade. Deixa de ser o som, deixa de ser a pedaleira, para ser a atuação do Espírito Santo. É um dom, é um presente de Deus. É assim, tocando, cantando, pregando, evangelizando, abençoando, administrando, hospedando. Até sobre isso Paulo fala. Fala sobre sermos bons hospedeiros. E fala sobre a capacitação do Espírito Santo nessa área. Não é todo mundo que sabe receber em casa não, irmãos. Não é todo mundo que tem paciência, que tem equilíbrio. Quando o hóspede demora mais do que o esperado. Precisa de unção para isso. Quem está comigo, quem está entendendo, diga amém. Bem, então assim, para a gente entrar na mensagem de hoje, eu só precisava te dar um panorama acerca do que são os dons espirituais, da visão que eu tenho enquanto pastor, da visão que nossa igreja tem acerca da manifestação, da capacitação do Espírito Santo. Agora, a gente não pode esquecer de um detalhe, e eu já no momento da oração aqui, depois da mensagem, eu fiz questão de ler um detalhe apresentado no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Você não precisa abrir, mas eu quero ler. O texto diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A cada um. De maneira individual, de maneira particular, respeitando personalidade, respeitando as características naturais, humanas de cada um. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, vírgula, visando o bem comum. Então Deus age na tua vida de maneira particular e individual, mas sempre com o objetivo de abençoar a comunidade. Tudo que Deus libera sobre a tua vida de maneira individual é para o bem comum. Quem está entendendo, diga amém. Então me ajude a ministrar e diga para o seu irmão que Deus te dá é para abençoar a igreja. Amém? E quando a gente fala de igreja, a gente está falando de fato de coletivo, a gente está falando, né, da igreja, das pessoas, a gente está falando do corpo. E quando falamos do corpo, e aí estamos falando do corpo de Cristo, a passagem que salta aos nossos olhos é exatamente a que separa a primeira lista do apóstolo Paulo da segunda lista no capítulo 12 de 1 Coríntios. Eu quero ler junto com você. Se o pessoal puder colocar aí, para a gente poder ler junto. Eu estou fazendo uso aqui da NVI, eu não sei se você tem essa versão, tem? Coloca aí para mim, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. A gente vai ler sobre a aplicação dos dons espirituais. É dada a cada um, respeitando a individualidade, são diferentes dons, diversidade de dons, mas com um objetivo, visando o bem comum. Versículo 12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com
especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Essa palavra, ela é esclarecedora e, quando aplicada, ela eleva a igreja, a comunidade, a um outro patamar. Quando a gente entende a importância que temos uns na vida dos outros, quando entendemos o quanto nossos irmãos são importantes na nossa vida, sabe, tanta coisa destrava. Essa é a função da igreja. Tem gente que fica perguntando, por que vocês vão para a igreja? A gente não podia ser crente em casa? Por que tem que ficar domingo de manhã, domingo de noite? Por que esse agarramento, esse ajuntamento? Porque a gente é um corpo. Porque a gente se ajuda mutuamente. Porque para viver nesse mundo, só com Deus, se é difícil aqui dentro, que dirá lá fora? Somos um corpo. Nós somos uma família. A gente precisa entender, sabe? Se colocando um no lugar do outro, carregando o peso do outro. Pastor, mas eu já me frustrei, já me decepcionei, eu também. Sabe por quê? Porque somos humanos, somos limitados. Mas não é porque um dia você não pôde me ajudar que você não presta. Não é porque um dia você me decepcionou que eu vou desistir de ajudar ou de ser ajudado por alguém. Quem está entendendo, diga amém. Deus então libera dons espirituais, capacitação do Espírito Santo, ajuda divina, para que a gente sirva um ao outro, para que a gente, de fato, possa desaguar essa corrente, esse rio que flui, e abençoar a quem está à nossa volta. João escreve, dizendo, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Olha para o teu irmão e diga para ele, eu preciso de você, meu irmão. Precisamos uns dos outros. E aí, dentro dessas 5 listas, como eu falei hoje pela manhã, a mais famosa lista dos dons espirituais é a 1 Coríntios capítulo 12, entre os versos 8 e 10. Então, eu quero me apegar a ela para a gente fechar esse estudo e esse entendimento acerca dos dons espirituais, acerca do quanto devemos buscar e do quanto eles são fundamentais na nossa caminhada. Imagino eu que você ainda está com a Bíblia aberta, ainda em 1 Coríntios. A gente volta um pouquinho agora, versículo 8. A gente está passeando um pouco na palavra. A gente já leu 1 Coríntios 12, de 4 a 7. A gente já leu 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Agora a gente vai ler de 8 a 10. O texto diz, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Bem, como eu disse, essa lista aqui dos versos 8 a 10 de 1 Coríntios 12 é a mais famosa. Para muitos é tida como a única lista. Os dons espirituais estão aqui.
E eu quero fazer uso dessa lista, não para estabelecê-la como única, mas eu quero fazer uso para abraçar esse entendimento de comunhão, para abraçar esse entendimento de unidade, para que a gente entenda que os dons são liberados para o bem comum. Eu não sei se você reparou, mas Paulo, ele escreve, ele monta a estrutura dessa lista, desse texto, usando: a um é dado alguma coisa e a outro é dado uma outra coisa. E ele monta, ele constrói essa lista, destacando sempre no plural os dons espirituais. Ele começa dizendo: a um é dada a palavra de sabedoria e a outro a palavra de conhecimento. Mais uma vez, eu não quero entrar em discussão teológica nem doutrinária, porque talvez você vai ouvir pessoas dizendo que a palavra de sabedoria nada mais é do que uma palavra de revelação. É quando Deus te faz conhecer algo desconhecido. Mas você vai ouvir também pessoas defendendo que a palavra de sabedoria nada mais é do que o entendimento da Bíblia. Bem, esse é o tipo de coisa que não vai fazer muita diferença na minha vida. Eu busco tudo. Eu busco a revelação e busco o entendimento da Bíblia. Então, se A está certo ou se B está certo, na dúvida eu estou buscando o que os dois estão apresentando. E eu também não quero estabelecer uma verdade absoluta, porque eu acho que isso é um desserviço à nossa intimidade com Deus. Mas eu quero trazer mais uma possibilidade e mais uma aplicação. Então vamos lá. Palavra de sabedoria pode ser uma revelação daquilo que eu desconheço. Palavra de sabedoria pode ser entendimento das Escrituras. Mas palavra de sabedoria pode ser unção de Deus liberada a partir de uma experiência acumulada. Porque quando humanamente falando eu penso em sabedoria, o que salta aos meus olhos são experiências acumuladas. Fulano é sábio. Por que fulano é sábio? Porque ele é experimentado. Fulano é sábio porque ele teve acesso a informações. Ele teve acesso a culturas. Ele teve acesso a pessoas. Existem pessoas que tiveram a oportunidade ao longo da vida de viajar e de conhecer outros povos, outras culturas. Isso significa sabedoria. Ah, mas eu conheço gente que viajou, mas que... fora da curva. Aí a gente está falando de pessoas fúteis. A gente está falando de pessoas que não sabem de onde veio, quem são e para onde vão. Mas no estado normal, se você vai em um determinado lugar, você repara nesse lugar, você absorve informações e você transforma essas informações em sabedoria. Você vai ampliando a sua visão. Vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, eu e Denise, o ministério, fomos convidados a ministrar em Vitória. E nós fomos na Igreja Batista de Vitória. E a Igreja Batista de Vitória é uma igreja que tem... imagine uma nave parecida com a nossa, talvez um pouco mais larga e tal. Mas o fundo da igreja é todo de vidro. E no fundo da igreja, lá atrás, tem algumas árvores plantadas. Mangueira, não sei se mangueira, mas tem árvores lá atrás. E a gente foi lá ministrar num culto à noite. Então você imagine que o fundo da igreja inteiro aqui é de vidro. Lá atrás tem umas árvores plantadas. Aí eles, à noite, eles colocaram os refletores verdes, iluminando. Então, você tinha um cenário, você tinha um papel de parede, um pano de fundo natural, vivo. E eu me lembro que a gente ministrou algumas vezes nessa igreja, e em uma dessas vezes estava chovendo. Então, tu imagina a chuva caindo sobre essa floresta aqui atrás, uma coisa viva, bonita. Quando a gente estava construindo aqui, eu cheguei a compartilhar com meu pai sobre essa minha experiência.
Mas, na verdade, acabou não dando certo, até porque o projeto aqui da igreja era ter uma galeria aqui atrás. Então, era para a gente manter, né, essa parede até todo habite e tudo ser liberado, e depois a gente construiria uma galeria. Num primeiro momento, meu pai queria pôr o coral da igreja sentado aqui atrás dele. Então era o projeto, que acabou não saindo do papel. E aí, por conta desse projeto, essa ideia de fazer um fundo de vidro, ela acabou não saindo do papel, até porque nunca entrou no papel, foi só algo que eu compartilhei com ele. Eu lembro que, inclusive, né, eu falei uma vez, ele não deu muita ideia, na segunda vez ele olhou para mim e disse: quando você tiver a tua igreja... Falei: não, nem precisa completar, eu já entendi. O fato é que anos se passaram e eu realmente não me preocupei em quebrar isso aqui, fazer um vidro e colocar e plantar lá atrás árvore. Acho que nossa igreja é linda do jeito que está, né? Mas anos se passaram e agora a gente está fazendo uma obra lá no sítio. Eu mudei o espaço do nosso culto, eu tirei do refeitório, coloquei para a quadra de futebol de salão, e aí a gente montou um palco e tal. Eu sei que tem um monte de gente curiosa para entender como é que ficou lá. Quando você chegar, você vai ver. Mas o fato é que no altar a gente vai ter um painel, mas a gente tem muita coisa vazada, digamos assim. Atrás do altar, atrás do palco, a gente tem um painel, mas a gente tem muita coisa vazada. Aí, sem eu precisar mandar plantar, atrás já tem as árvores. E aí eu olhei essa semana para o palco, olhei para as árvores atrás do palco e me lembrei das luzes verdes. Eu falei: agora eu vou pôr em prática algo que eu vi há anos atrás. E aí ontem, como eu fiquei no sítio até tarde, quando escureceu tudo, eu fui e testei tudo. E quando eu liguei, uau! Isso. E eu tenho certeza que essa minha experiência está te fazendo lembrar de experiências que você viveu, de alguma coisa que você fez na sua casa porque você viu num hotel, alguma coisa que você fez na tua casa que você viu num restaurante, até mesmo uma comida que você fez. Eu me lembro de um Natal que eu fui na casa da minha sogra e eu cheguei lá e tinha peixe com maçã. Lembra disso? Falei: dona Du, da onde a senhora tirou essa ideia? Porque eu nunca tinha comido um peixe com maçã. Alguém aqui já comeu peixe com maçã? Ó, tá vendo? Só a senhora que comeu, mas ninguém. Não, aí ela foi e falou: quando você vai ali para Guaratiba, Pedra de Guaratiba ali, tem vários restaurantes que são especializados em frutos do mar. Aliás, fica aqui uma dica: um dia pega a tua esposa, sobe aquela serrinha ali, depois de Grumari, vai ter vários restaurantes, um melhor do que o outro, a comida é barata, quer dizer, acessível, né? Não é cara, também não é barata, está lá na média. E aí ela disse: eu comi lá no Tia Penha, que é um desses restaurantes, o tal do peixe com maçã. Legal. Não, bom, estava bom. Mas aí eu perguntei: de onde a senhora tirou essa ideia? É teste de culinária? Aí ela falou: não, é do restaurante e tal. Então, vamos lá, para a gente poder ser objetivo. Eu entendo que sabedoria flerta, namora, dá as mãos para acúmulo de experiência, para cultura, né? Eu dou aula de geografia, e geografia bíblica, claro, dou aula no seminário, e é óbvio que os livros me ajudam demais. Mas muito mais do que os livros, minhas idas a Israel fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Mesmo que eu não tenha ido, porque eu nunca fui a Israel, vou agora em junho, mas eu nunca fui a Israel sendo professor de geografia bíblica. Essa vai ser a primeira vez que eu vou a Israel, depois de ter assumido, né, a matéria de geografia bíblica. Mas independente de eu ser professor na época, o que eu vi, meio que por osmose mesmo, sabe? Você vai vendo. Isso tudo vem à tona na hora que eu estou dando aula. Quando eu abro o mapa e quando eu converso, quando eu explico, sabe? Tudo isso vem como uma avalanche. Então eu entendo, sabe, que a sabedoria ela tem a ver com as experiências que Deus te permitiu viver.
E eu estou dando exemplos aqui, estou falando de viagem, de idas em outras igrejas, mas a tua existência, relação com pessoas, acertos, fracassos, sucessos, tudo isso vai aumentando o teu laboratório, vai enchendo tua vida de experiência. Aí quando vem o dom, quando em cima disso Deus libera a unção, é impressionante, porque com a unção você olha para a tua vida, você vê aquele laboratório lotado de experiências e você pensa, e uma experiência que você conta é fundamental na cura de alguém. Uma experiência que você compartilha é fundamental para animar alguém. Até experiências de perdas. Quantas vezes no gabinete o Espírito Santo me deu a palavra de sabedoria a partir de algo que antes ele me permitiu viver. Eu não estou querendo desconstruir a espiritualidade do dom, mas eu quero que você entenda que o dom se manifesta muitas vezes a partir de algo que Deus já plantou em você. Usa isso. Aí você fica olhando, eu quero ter a sabedoria do pastor Rafael, eu quero ter a sabedoria do pastor Sebastião. Quando eu vejo o pastor Aldemar ministrando, que homem sábio, eu quero ter a sabedoria. E de repente você está negligenciando, você está desprezando algo que você carrega. Porque você olha para alguém, e a gente é assim, não adianta. A gente sempre acha que o do outro é melhor. Ainda mais pelo fato de sermos brasileiros, e eu falo isso com tristeza, porque o povo brasileiro parece que é condicionado a pensar que o outro tem sempre o melhor. Qualquer país que vem de lá para cá, qualquer estrangeiro, não, tem o melhor. O pastor Randy Johnson esteve pregando 2 domingos atrás, foi domingo passado, domingo retrasado, ele pregando aqui há 2 domingos atrás, foi uma bênção. É a segunda vez que o pastor Randy Johnson vem aqui. Nas 2 vezes Deus falou tremendamente, e eu sei que a nossa igreja é uma igreja madura, mas tem igrejas que é só o cara falar inglês e tem uma intérprete que é fogo do céu, e às vezes não está falando nada com nada. Esse sim é um pastor. E a gente despreza quem está do nosso lado, a gente despreza quem nós somos. Olha para o teu irmão e diga assim: com a unção do Espírito Santo, tua sabedoria pode ser potencializada. Decepções, frustrações, portas fechadas, coisas que você até não entende. Por que aconteceu? Podem ser usadas debaixo da unção do Espírito Santo para fazer a diferença na vida de alguém. A gente assistiu um filme sexta-feira, muita gente virou para mim e disse: pastor, o maior milagre foi a transformação da família. Muita gente chegou para mim e disse: pastor, o que eu gostei do filme mais do que o milagre propriamente dito, e eu não vou dar spoiler, não quero entrar, porque de repente você pode ver ainda, assistir ainda, mas o maior milagre é ver o quanto uma situação tem o poder transformador na harmonia da família. Sabe o que é isso, queridos? Isso é sabedoria. Sabedoria. Por isso que a Bíblia, ela aponta sobretudo para os anciãos como sábios, como aqueles que podem aconselhar. Agora, Paulo, ele conecta a palavra de sabedoria à palavra de conhecimento. Ele diz assim: um tem sabedoria, o outro tem conhecimento. E aí eu sei de pessoas que do púlpito defendem de que são uma coisa só. Mas eu consigo enxergar como coisas diferentes. Eu consigo enxergar a sabedoria relacionada à experiência de vida, e eu consigo enxergar o conhecimento relacionado a um gosto, a uma aptidão, a uma queda pela pesquisa. Tem gente que tem essa graça, tem gente que gosta de estudar. Eu sou curioso, hoje eu gosto de estudar. Hoje eu gosto de estudar a palavra do Senhor. E eu sei que eu peguei no tranco, sabe? Muito pela necessidade. Eu comecei a entender, ou eu estudo, ou eu estudo. Não tem para onde correr. Mas quando eu era garoto, eu olhava e eu via amigos meus
estudando com prazer. E eu dizia, vocês são doidos. Se qualquer pessoa me perguntasse, oi Samuelzinho, você gosta de escola? Eu não tinha a menor vergonha. Eu falava, eu odeio. Você vai para a escola por quê? Porque eu sou obrigado. Ah, mas tem lanche. Lanche eu posso comer fora da escola. Tem merenda. Irmão, eu estudei em colégio público. Bom, era aquela caneca cor de abóbora. Vocês são dessa época? Bom, o leite era nata pura, irmão. Eu me lembro de tirar a nata assim, botar ela para o canto assim, para poder beber ele pelo cantinho. Ainda sujava aqui, ficava a nata presa aqui. E quando era almoço, arroz com peixe. Não, na minha escola, o arroz com peixe era quase todo dia. E olha que eu gosto de peixe, irmão, mas era quase todo dia. Ele ficava meio cor de abóbora, né, o arroz, né, porque o molho era sempre meio cor de abóbora, né. Ah, vou por causa da merenda. Que merenda, gente? E sabe, hoje, quando eu lembro, eu acho bonito. Ainda hoje, sabe, quando adolescentes conversam comigo e tal, eu vejo os caras, pô, que legal, os caras estudam. Eu acho que isso é uma graça de Deus, sabe? Porque não é todo mundo, não. Ei, você que estuda e que encara isso de maneira normal, eu quero que você saiba que não é todo mundo igual a você, não. Eu ouso a dizer que você é fora da curva. Agora, uma vez entendendo isso, imagina a unção do Espírito Santo. Aí você mergulha no entendimento, você estuda, você alcança revelações. O Espírito Santo abre o teu entendimento, você passa horas, você vai se dedicando. E não é só na área da palavra, não, na música, tem gente que é estudiosa. Tem gente que gosta. Pô, cara, eu olho isso aqui, irmãos, eu trabalho com música há mais de quase 30 anos, mas eu olho isso aqui para mim é indecifrável. É um negócio assim que eu penso assim, para quê? Pô, não era só pegar o cabo para o lugar e tal, não, de repente um aparelho desse aqui, pronto. Mas não, às vezes eu fico vendo os caras e botando que não sei, a mistura, que não sei. Eu falei, gente, para que isso tudo? Para quem está de fora é um exagero, porque normalmente quem não estuda, quem não estuda e vê o estudioso, acha que ele é exagerado. Ah, para que isso? Só que pega o gosto, né, filho? Então assim, você vai estudando os timbres, os sons, você vai entendendo, aí tu entra na internet. Hoje a gente tem essa facilidade, a internet está aí para a gente. A gente tem essa facilidade, a gente tem esse acesso. Então explora isso, se você sente que você tem isso, apresenta isso diante do altar e diga, Senhor, me dá a palavra do conhecimento. Me dá a graça de ser alguém. Não, teve palestra aqui ontem, né? Eu não pude participar porque... Pensa na correria que foi ontem aqui. Mas pastor Aldemar, doutor André estiveram aqui falando sobre prevenção de infarto, de AVC, ele como cardiologista, André como neurologista. Uma graça de Deus, fazendo uso para o ministério, fazendo uso para abençoar pessoas. Irmão, isso é sensacional. A gente tem uma referência, o autor dessa carta para mim é um cara que carregava a palavra de conhecimento. O apóstolo Paulo era estudioso, né, pastor Rafael? Aos pés de Gamaliel, estudando, um cara, sabe, dedicado. Eu não vejo isso em Pedro. Não vejo. Mas vejo isso em Paulo. Um cara que se debruçava, que queria aprender, um cara que prestava atenção nas coisas. E aí é o maior autor do Novo Testamento. Ninguém escreveu mais no Novo Testamento do que o apóstolo Paulo. Se pensamos em Novo Testamento e se pensamos em legado, em material escrito, deixado, é o apóstolo Paulo. Palavra de conhecimento. Alguém está entendendo o que eu estou ministrando? Diga amém. Eu queria que você, sabe, saísse daqui com a tua mente aberta, entendendo que Deus pode te usar numa área que Ele já está desenvolvendo talento em você.
Eu estou pregando aqui, talvez tenham aqui escritores de livros, escritores de artigos, pessoas que são estudiosas, que são criteriosas. E aí pessoas, porque o estudioso, ele não quer ser o dono da última bolacha do pacote. Não, o estudioso, ele submete seu estudo a alguém que ele respeita. Então ele chega, por exemplo, para o pastor, ele chega para uma liderança constituída e ele diz: olha, eu fiz esse estudo, queria que o senhor analisasse, o que o senhor acha disso aqui? Aqui, ó, pastor, é um projeto que eu criei, o que o senhor acha disso aqui? Unção, manifestação do Espírito Santo, diversidade de talentos, diversidade de ministérios e, nesse caso, diversidade de dons. Então o texto, ele fala: a um é dada a palavra de sabedoria e a outro a palavra de conhecimento. Aí a gente segue, eu vou correr para a gente poder terminar. A outro é dado a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar. 2 outros talentos, ministérios, dons apresentados: fé e dons de curar. A gente sabe, Efésios capítulo 2, verso 8, a gente sabe que só somos salvos porque Deus plantou em nós o dom da fé. Paulo escreve aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A gente só consegue acreditar no plano da salvação porque um dia Deus liberou sobre a nossa vida o dom da fé. Só que aqui, na lista dos dons espirituais, Paulo está falando com a igreja. Ele não está falando com alguém que ainda não conhece a Cristo e que precisa buscar o dom da fé para conhecê-lo. Ele está falando para alguém que já alcançou o dom da fé, mas agora precisa exercê-lo mais do que só, e não porque seja pouco, mas porque foi a primeira coisa, para aceitar a Jesus, mas é o exercício do dom da fé para outras coisas. Paulo, ele está falando sobre otimismo. Ele está falando sobre pessoas que têm a graça de mudar ambientes. Você conhece alguém assim? Gente que tem fé, gente que no meio do caos tem aquela palavra tranquila, tem aquela palavra de paz, né? Eu estou falando muito sobre o retiro, porque não adianta, é o que a gente está vivendo, né? A gente está respirando, é a atmosfera que nos cerca. No pré-retiro, eu preciso de gente com o dom da fé. Por quê? Porque os desafios, eles vêm o tempo inteiro. E eu preciso de gente que diz: calma, pastor, vai dar certo. Calma, pastor, a gente vai resolver isso. Os desafios acontecem antes, durante e depois. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Às vezes está tudo na paz, está tudo tranquilo. Daqui a pouco, pastor, acabou a água no alojamento. Eu falei: meu Deus do céu. Aí fica aquele desespero. Tem uma irmã que está toda ensaboada. E tem um garoto que está com o olho ardendo, que não consegue lavar. E aí fica todo mundo vindo em cima de mim. E aí no primeiro momento dá vontade de sair correndo. Eu não sou prefeito. Também não sou o pai de vocês. Sabe aquela coisa de Moisés? Senhor, eu não dei a luz a esse povo. E todo mundo gritando, que não sei o que. Aí tem um que tem um dom da fé. Calma, pastor. A gente vai resolver. Eu vou pegar um irmão que não sei o que e tal. Teve um acampadório. Acho que foi acampadório. Eu não sei se foi acampadório ou se foi retiro. A bomba pegou fogo. E estava todo mundo tomando banho, que não sei o que, mas tinha gente que ainda não tinha tomado banho, que estava sujo de futebol, e o culto estava para começar, que não sei o que. Pastor, não tem água no alojamento. Falei: meu Deus do céu. Falei: calma. Aí teve um com o dom da fé, que virou para mim e disse assim: pastor, vamos pegar de 2 em 2, a gente vai subindo, porque aqui nesse outro alojamento, lá nas suítes, tem água. Aí a gente vai calculando, aí foi subindo e tal. E daqui a pouco eu vi aquela filha indiana aí, quem estava oprimido porque queria tomar banho e estava sem água, já estava curtindo e já estava rindo porque estava na fila e esperando. Aí virou uma resenha, sabe, que não sei o que. Eu fiquei olhando e falei: é isso, o caos acabou. Sabe por quê? Porque gritar não vai resolver, espernear não vai resolver, sentar no meio fio para chorar também não vai resolver. Não existe nada melhor do que paz para resolver problemas. E só consegue exercitar a paz quem tem
Fé. Fé de que Deus está no controle. Tem algum marido aí do lado da esposa? Levanta a mão. Então aproveita e diga, está ouvindo? Tem alguma esposa que está do lado do marido? Tem, né? Agora diga para ele, calma. Está nervoso demais, não sei por quê. É porque às vezes, sabe, nessa coisa de marido e mulher, irmão, eu não tenho cabelo para arrancar, então eu não sou daqueles que arrancam o cabelo. Porque não tem cabelo. Não, mas tem hora, sabe? E agora? Como é que vai ser? Se não tiver um para acalmar, um abraço. Quantas vezes Denise virou para mim, calma, não vai resolver. Coloca na mão de Deus. Calma, vai dormir. Amanhã é outro dia. Fé, otimismo. Você imagina, Moisés está na porta da terra prometida, manda 12 espias para olhar a terra. Os caras voltam carregando um cacho de uva que 2 precisam carregar. Por que eles não se apegam àquilo? Mas não, tem gigante. Aí, tem um monte de endemoniado lá dentro. Pensa nos povos ruins da terra. Estava tudo lá dentro. São fortificados. Aí eles vão, né? E a própria Bíblia depois relata isso, ainda diz para Moisés, toma cuidado, quando entrar na terra, tem um monte de endemoniado lá. Eteu, Amorreu, Jebuseu, Eveu, Flamenguista, tá tudo, os capetas estão tudo lá. Toma cuidado com eles. Fortemente armados, já entra expulsando. Ambiente hostil, já entra poder no sangue de Jesus. Esse relógio é meu, o diabo não tem poder sobre ele. Estou brincando, gente. Só que a Bíblia diz que no meio dos 12 vem Josué e Calebe. Não. Essa terra Deus nos deu. Temos uma promessa. Preste atenção. Quem tem a manifestação do dom da fé, normalmente ele vai contra a maré. Só que o posicionamento calmo. É por isso que a Bíblia diz que a resposta branda acalma o furor. Não é a palavra, não fala de uma iniciativa, fala de uma reação. Não é a palavra branda que acalma o furor, é a resposta branda. Está todo... Ele, calma. Calma. Deus está no controle. Irmãos, eu me lembro de uma vez, de novo sobre retiro, culto rolando e tal. Eu estava pregando, daqui a pouco eu... Sabe ola? Sabe jogo de futebol? Rolou uma ola. Porque assim, a gente está aqui no refeitório, e aí não cabe todo mundo no refeitório, o pessoal fica sentado do lado aqui assistindo o culto. E aí, de repente, aqui do lado foi assim... Falei, gente... Nem eu estava sentindo essa unção toda no que eu estava pregando para o pessoal. Falei, tem alguma coisa errada. Daqui a pouco eu olhei, uma gambá. E gambá não é igual rato, não. Sai correndo. Não, gambá ela não perde a pose. Ela anda tranquilamente. Alguém tem que ter autocontrole. Alguém tem que entender o que Gênesis diz, que Deus nos deu domínio sobre os animais, inclusive sobre a gambá. Ela não me domina, eu é que domino ela. Como é que ela me intimida assim? Mas, irmão, preste atenção, a gambá passou. Teve histeria, teve gritaria e de repente teve alguém, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Esse lugar tem gambá, lógico, você está invadindo o lugar dela. Você veio para o meio do mato para se retirar no meio do mato achando que ela vai sair porque tu chegou. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o texto fala sobre dons de cura. E aí, se você for ver, na verdade está meio que entrelaçado a poder para operar maravilhas. Eu entendo, sabe, dons de cura como um exemplo das operações de maravilhas, daquilo que é sobrenatural. Então, enquanto a fé, ela pode ser levada para essa área do otimismo, o sobrenatural é sobrenatural. Eu tenho que ter fé para que o sobrenatural aconteça. Tem hora que a fé é uma paz no meio do caos. Entende? É aquilo que eu falo sempre, paz não é ausência de guerra. Paz é Deus no meio da guerra. Então tem hora que a fé vai passar. Está tranquilo.
Mas tem hora que a fé pode ser, e a gente precisa dar vazão, o sobrenatural. Sobrenatural vai sumir agora essa gambá. O que houve? Sumiu. Deus é maior, eu orei, Ele me atendeu. A gente está falando da gambá, mas é uma adversidade. Algo que se contrapõe. Um levante. Primeiro você tem que ter fé de que Deus está no controle. Você não entra em desespero. Mas isso não pode fazer você acomodado. Depois você tem que ter fé para derrubar esse gigante. Eu tenho que ter fé para entender que os problemas fazem parte. Mas eu preciso ter fé também que Deus está acima dos problemas. Uma palavra dele pode mudar a história. Então é por isso que Paulo escreve, ele conecta uma coisa à outra. Ele diz, seja otimista, mas ao mesmo tempo não seja acomodado. Seja otimista, mas seja alguém que acredita numa mudança radical. Acredita em algo que vem do céu, algo que não tem explicação. Enquanto o otimismo pode flertar com algo natural, com algo que a gente já carrega na essência, o sobrenatural não. O sobrenatural é algo que tira de nós qualquer tipo de participação no processo. E nós somos uma igreja que estuda, nós somos uma igreja que ama a palavra, nós somos uma igreja que entende o culto racional, que é o descrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos no capítulo 12, mas somos uma igreja que crê no sobrenatural, que crê nos milagres, que crê nas curas extraordinárias. Mas alguém aqui crê também? Diga amém. Então é fé para suportar enquanto não acontece, mas também é fé para clamar para que Deus intervenha e a situação mude. É a manifestação, é a capacitação, é o poder do Espírito Santo em nós. Oh, meu Pai, fé para administrarmos enquanto não acontece. Fé para clamarmos pelo sobrenatural. E aí, irmãos? Com fé, acontece. Com fé, as coisas mudam. Os evangelhos nos apresentam a história daquela menina que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos é um dos relatos, dos escritos, dos registros acerca desse milagre. E se eu não me engano, no versículo 34, é quando Jesus olha para a mulher e diz: a tua fé te curou. Ele está dizendo, a tua fé fez com que virtude saísse de mim. A tua fé fez com que o sobrenatural acontecesse. Ela poderia ter fé e ser otimista, mesmo ainda vivendo aquela hemorragia, crendo que Deus estava no controle, mas não podia acomodar ela, impedindo-a de tocar nas vestes do Senhor. Você entende essa linha tênue que precisa ser respeitada? É uma fé que não deixa a gente entrar em desespero. Tem que acontecer agora. Não tem que acontecer agora não. Deus está no controle. Mas ao mesmo tempo, Senhor, apressa-te. Vai, Senhor. Se decide, pastor. O senhor quer que a gente aguarde ou quer que a gente corra? O que eu quero é que você corra aguardando. Eu quero que você corra dependendo de Deus. Eu estou fazendo a minha parte, o senhor vai fazer a dele. Quando? Aí está na mão do senhor. Mas eu estou fazendo a minha parte. O que eu não quero é que o senhor chegue e me pegue dormindo. O senhor vai chegar na hora que o senhor quiser chegar e vai me pegar acordado, com fé. E aí eu quero terminar, porque Paulo, ele termina falando sobre a profecia, sobre o discernimento dos espíritos, e essa é uma categoria, mas eu vou juntar tudo para a gente poder terminar. E ele fala sobre variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí a gente entra para uma área estritamente sobrenatural. Quando Paulo fala sobre profecia, Paulo fala sobre Deus falando através de alguém. Repita comigo: Deus falando. Ponto. Não tem discussão. Quem falou? Deus. E quando Deus fala,
Não tem discussão. Qual é o nosso papel? O nosso papel, e aí o texto, ele une a profecia com o discernimento de espírito. E aí tem muita gente que leva logo para o lado do discernimento do espírito maligno. Não, é discernimento inclusive do teu espírito. A profecia, ela está ligada ao discernimento do espírito. Para você ser um profeta, você tem que ter discernimento do teu espírito. Por quê, pastor? Não estou entendendo. Porque você pode estar falando achando que é Deus e na verdade não é. Porque você pode estar falando dizendo que é Deus sabendo que não é. Você pode estar sendo levado pela vaidade. Você está querendo chamar para você uma coisa que Deus não te deu. Então, o profeta tem que ter discernimento de espírito, sobretudo do próprio espírito. Ele tem que olhar para ele e ver, opa, calma aí. Estou falando porque todo mundo está falando. Uma vez eu ouvi uma história, eu não sei se ela é verdade. Mas teve um jejum, uma consagração numa igrejinha pequena. E aí, uns irmãos foram. E aí, de repente, no meio dessa consagração, desse jejum e tal, o cara se levantou e começou a profetizar. Quando ele terminou, outro levantou e profetizou também. Quando ele terminou, outro levantou e profetizou também. E aí tinha uma turma que estava quieta ouvindo. No meio dessa turma tinha um que olhou e falou assim, vou profetizar também. Aí os outros disseram para ele assim, fica na tua, cara, que isso, cara? Não, todo mundo está falando, eu vou falar também. Eu vou profetizar. E os caras dizendo, rapaz, que isso, cara? Tu vai profetizar o quê? Deus está falando contigo? Também não sei se Deus está falando com ele. Está todo mundo profetizando, vou profetizar também. E aí quando deu aquele espaço, abriu, né, o silêncio, ele levantou, meus servos! Aí todo mundo, uau! Não sei não, hein? Não sei não. E sentou. Acabou com o culto. Acabou com o culto. Não sei se é verdade, mas também não duvido. Por quê, pastor? Porque tem gente brincando. Porque tem gente querendo profetizar para aparecer. Nós somos sérios. E aqui tem discernimento de espírito. A começar pelo pastor. A começar por mim. Deus conhece o meu coração. Para eu falar que Deus falou, é porque eu analisei, é porque eu orei. Não é assim. As pessoas estão banalizando a profecia. E eu preciso que você entenda uma coisa. Às vezes, né, é comum alguém do altar dizer assim, olha para o teu irmão, profetiza para ele e tal. E eu preciso que você entenda a diferença. Isso é uma força de expressão. Quando a gente fala sobre esse movimento, a gente está falando sobre uma declaração positiva. A gente está falando sobre um desejo. É como eu digo para você, a paz do Senhor, é o desejo que eu tenho, que você receba a paz. Graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida. É um desejo. Não é uma profecia, eu ouvi Deus falando. Não. É muito melhor você abençoar, você ser um profeta sobre a vida de alguém, declarando coisas positivas, do que você olhar para o teu irmão e falar que tu bata o carro hoje, irmão. Que você seja atropelado hoje. Você entende? Há uma diferença. Agora, quando alguém diz que está ouvindo Deus e libera um recado, a primeira coisa que essa pessoa precisa ter é um discernimento do próprio Espírito. E uma vez essa pessoa tendo discernimento do próprio Espírito, entregando, a igreja, acorda teu irmão e diga, você precisa ter esse discernimento. Sabe por quê? Porque eu não sou pastor de uma igreja, de um povo que aceita qualquer pataquada. Ah, pastor falou e acho que foi Deus. Só não acho que foi Deus, tu já perdeu. Não, tenho certeza que foi Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito testifica em nós. Só que hoje, irmãos, às vezes, sabe, eu nem quero ver, mas aparece para mim. Esses dias eu vi um garoto que não sei o que, dando uns tapão assim,
nas costas de um outro. Ele tinha entregue uma profecia, sei lá, falou alguma coisa e tal. Mas aí ele, fala que eu sou mentiroso, fala que eu estou mentindo. Pá, pá, eu sou profeta, que não sei o quê. Pode até ser profeta, pastor, o senhor conhece ele, está julgando? Não, não conheço. Mas infelizmente é colocado num lugar. De repente alguém precisava dizer para ele, olha, ei, Elias, você é profeta, Elias, vai embora. Vai lá para Sarepta. Vai lá para o riacho. Vai embora. Porque aqui tu está sendo confundido com essa pataquada que está rolando aí fora. Sai fora. Quem está entendendo? Infelizmente, irmão, é isso. E sabe, o Brasil é místico. As pessoas gostam desse misticismo. As pessoas procuram isso. É a fome com a vontade de comer. Tem jogador de futebol que não vai mais ler a mão, vem à igreja. Mas com o mesmo pensamento, a mesma motivação. Tem ator de TV que não vai mais na cartomante, vem na igreja. Mas com a mesma intenção. Eu quero ouvir alguma coisa, eu pago para ouvir alguma coisa. E infelizmente, nessa geração, tem Balaão. Gente que é profeta do Senhor, mas vendendo seu ministério e falando aquilo que as pessoas querem ouvir. O profeta tem que discernir o seu espírito e quem recebe a profecia tem que discernir o espírito do profeta. Pastor, mas isso é julgamento. O texto fala, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Não é para julgar o profeta, porque ele pode ser simples, ele pode não dar nada. É para julgar a profecia. Ninguém está mandando você julgar o estereótipo, mas o que é dito. Porque às vezes a gente se deixa levar pelo estereótipo, e aí, se o cara chegar de tênis e de jeans, ele não é de Deus. Se o cara chegar, blá, 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 aí ele é de Deus. Mas o que ele fala, a gente nem julga. Aí aquele que estava com calça jeans e de tênis, libera uma palavra assertiva sobre a tua vida e você rejeita. E o outro que se requebrou todo, libera uma palavra confusa e você absorve. E nada contra, irmão, quem se requebra, requebra no bom sentido, tá? Nada contra, eu não tenho esse estereótipo. E eu não procuro esse estereótipo, mas ao mesmo tempo eu sou aberto. Se vier, mas falou de Deus. Mais uma vez, porque o Espírito testifica em nós. O que eu estou falando aqui é muito sério. De repente você que nos visita, você que nem é da igreja, de repente, poxa, eu vim no culto errado. Me disseram que era um culto, o pastor está falando essas coisas e tal. Mas Deus me mandou falar. Eu não falo o que você quer ouvir, eu falo o que Deus me mandou ouvir. Se tu está aqui é porque alguma coisa Ele quer que você absorva. A mensagem de hoje é uma mensagem diferente. Tanto a de manhã quanto a da noite. É densa. Mas precisa ser dita. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não julga. E eu estou falando no julgamento na essência da palavra. Eu não estou falando de uma crítica destrutiva. Não, eu estou falando de um entendimento. A palavra fala sobre a igreja de Bereia, a igreja bereana. O apóstolo Paulo, ele exalta essa igreja, porque é uma igreja que ouvia a palavra e julgava. Eu não estou julgando a pessoa, mas eu quero saber o que está sendo dito. E presta atenção, falar isso para você humanamente é um tiro no meu pé, porque eu estou aumentando em você o critério, eu estou fazendo você me julgar, mas é o que a Bíblia me ensina. Então que seja assim, que a gente tenha discernimento de espírito, a gente crê em profecia, a gente profetiza, a gente recebe palavra profética, mas a gente tem que ter discernimento de espírito. Porque se o espírito estiver corrompido, a profecia pode destruir a nossa vida. Casamento destruído, vida profissional destruída, ministério destruído, porque foi uma palavra maldita. Nos dois sentidos. Dita da forma errada e maldita porque é má. Uma palavra ruim liberada. Então que Deus nos dê essa graça. E aí Paulo termina falando sobre variedade de línguas e ele fala sobre a interpretação de línguas. E aí eu preciso que você entenda. Dom de língua é para edificação pessoal.
Ponto. Deus nos deu o dom de línguas para edificação pessoal. Pastor, eu não sou crente, pastor, estou visitando a igreja, pastor, eu sou de um outro ministério, vi vocês aí falando em umas línguas que eu não entendi, e eu queria saber do que se trata. Se trata de uma manifestação do Espírito Santo que faz como se um vulcão entrasse em erupção dentro de nós. Sabe, em muitos casos é um quebrantamento, é uma dependência de Deus, é a expressão máxima do nosso coração derramado diante do Senhor. E aí essas palavras, que são fonemas que o próprio Espírito Santo desenvolveu na nossa mente, elas começam a fluir. Às vezes é uma alegria, sabe, é uma explosão, sabe, é algo muito mais forte do que um grito de gol. Porque eu sempre dou esse exemplo, eu não sei se você já assistiu algum jogo de futebol, mas no jogo de futebol há uma dinâmica que ela não é ensaiada. Há uma dinâmica espontânea, né? Quando é possível se sentar no jogo, quando é possível, a dinâmica é a seguinte: você está sentado e aí o jogo está rolando ali no meio de campo. Daqui a pouco o jogo vai se aproximando da grande área. Aí todo mundo se levanta. E aí de repente, de acordo com o perigo da jogada, é porque não dá para você ficar reparando um no outro, mas se você perceber, já tem gente na ponta do pé, né? E aí já está abraçando aquilo do lado, você nunca viu na vida, você já está abraçando, e aí de repente, irmão, na hora do gol, você não sabe quem é, e você abraça. Eu me lembro, sabe, de situações constrangedoras, de gente me abraçando, te amo, e cara, eu não te conheço. E o pior, eu também! Sabe, é um negócio que, uau! Né? E aí, como uma emoção natural, uma coisa humana, consegue gerar em nós isso e o Espírito Santo não? Então tem uma hora que realmente eu sei que para você, eu pareço maluco, mas não maluco como alguém lá no estádio de futebol que no final do jogo volta para o seu lar destruído, que continua endividado, que de repente tem que se afogar na bebida para poder fazer durar um pouquinho aquela alegria, mas alguém que tem a sua vida na mão do Senhor, alguém que tem certeza do amanhã, não por conta do salário, não por conta da saúde, mas por conta da presença de Deus que invade e permanece. E aí, inevitavelmente, você acaba falando nesse idioma e pessoas à sua volta ouvem, não dá para você se controlar. Mas a ideia não é para edificar a pessoa, a ideia é edificação pessoal. Afinal das contas, alguém pode até sentir um arrepio, porque te pega. Mas esse não é o propósito. O propósito não é edificar as pessoas, o propósito é se edificar. Ou seja, a gente não fica no ouvido dos outros, não. É aqui. E é por isso que Paulo diz, se você tem, busque a interpretação. Porque a interpretação é uma profecia. A interpretação é quando o Espírito Santo, que antes te tomou para a edificação pessoal, abre o teu entendimento e fala ao teu espírito para a edificação do coletivo. Você começa sendo edificado, mas na variedade de línguas, já tomado por um movimento profético, vem a interpretação, que pode ser dada a você mesmo, ou então a alguém perto de você. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que isso é denso. Eu sei que talvez o culto e a palavra, humanamente falando, se encaixaria melhor numa aula. Mas Deus me mandou pregar sobre isso. E eu relutei, hein? E eu disse, Senhor, mas domingo à noite, Senhor. E Deus disse, prega. Eu tenho certeza que mesmo que você não esteja entendendo tudo, essa palavra vai ficar aí no teu coração. E vai chegar uma hora que lá na frente você vai buscar no teu laboratório
e você vai usar ela. Você vai dizer, bem que o pastor falou, que eu tinha que discernir o Espírito, que eu tinha que ter fé, bem que o pastor falou, o que de fato os dons de línguas produzem na minha vida é edificação para mim, não para as pessoas. Bem que o pastor falou, e não é o pastor, mas Deus falando através do pastor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu avancei demais no horário. Pedi a Júlia só para ministrar uma canção e a gente vai orar e já vai terminar. Até porque a gente está falando sobre profecia e eu quero que você repita comigo. A maior fonte profética é a palavra de Deus. E a palavra é suficiente. Eu amo mover. Eu amo quando a gente vem à frente, há quebrantamento. Amo quando a gente vem à frente e a gente derrama o coração. Amo isso. Somos uma igreja em renovação espiritual. Nossa igreja não é renovada, porque a renovada, ela acaba tendo um sentido de que renovou e parou. Não, a nossa igreja é em renovação espiritual, constante, o tempo inteiro. Nós amamos o mover do Espírito, mas nada substitui a palavra. A gente pode ter aqui uma vigília, um culto de 6 horas só de adoração, de louvor, de mover. Mas melhor seria se a gente tivesse um culto aqui de 6 horas de palavra. Porque a palavra é que edifica o nosso coração. Então vamos adorar ao Senhor? Se você puder, dê a mão ao seu irmão do seu lado. Nós vamos adorar a Deus. E aí depois então eu vou orar para que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Uma semana cheia de experiências com a palavra do Senhor. E que os dons se manifestem. Aliás, fecha teus olhos e antes da Júlia começar a cantar, ore pelo sermão e que a tua oração junto com o sermão seja: manifeste a nós os dons espirituais, Senhor. Que eu tenha a tua ajuda, que eu tenha a tua capacitação.